Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos processos mentais mais importantes e, vamos combinar, mais desafiadores do nosso dia a dia, a atenção. É uma coisa que todo mundo usa o tempo todo, mas que, nossa, como a gente luta para manter, não é mesmo? Sabe aquela situação, você está lendo um livro e de repente percebe que leu a mesma página 3 vezes e não absorveu nada? Ou então está tentando trabalhar e tem um monte de notificação pipocando na tela? Pois é, essa dificuldade de se concentrar é uma coisa que quase todo mundo sente. Mas por que será que isso acontece? É o que a gente vai investigar agora. Para a gente entender por que é tão complicado focar, primeiro a gente precisa saber o que, afinal de contas, é a atenção. Pensa nela como se fosse o porteiro da nossa mente. É ela que decide o que pode entrar e o que tem que ficar do lado de fora. Basicamente, atenção é esse superpoder que a gente tem de escolher uma única coisa no meio de um mar de informações. É o que permite que a nossa mente, que tem recursos bem limitados, coloque toda a sua energia naquilo que realmente importa naquele momento. E olha só, como o psicólogo Robert Sternberg bem colocou, esse processo não é só sobre ignorar o que distrai. O mais importante é que a atenção deixa a gente mais eficiente, sabe? Ela permite que a gente responda mais rápido e com mais precisão aquilo que a gente escolheu focar. E a importância dela vai muito além do agora. Pensa bem, sem atenção é praticamente impossível criar uma memória nova, aprender algo diferente ou resolver um problema complicado. Ela é tipo o alicerce de quase todas as outras funções do nosso cérebro. Beleza, então a gente já entendeu o que é atenção. Mas ela não é uma coisa só, sabia? Ela aparece de jeitos diferentes. Vamos dar uma olhada nos 4 tipos principais. A primeira, e talvez a que a gente mais conheça, é a atenção seletiva. É aquela habilidade de conseguir conversar com uma pessoa numa festa super barulhenta ou de ler um livro mesmo com todo o barulho do mundo lá fora. Depois vem a vigilância. Imagina um salva-vidas na praia. Na maior parte do tempo, não acontece nada, mas ele precisa ficar o tempo todo super alerta, procurando qualquer sinal de perigo. Isso é vigilância, ou o que a gente chama também de atenção sustentada. A terceira é a sondagem. Aqui a busca é ativa, diferente da vigilância. É o que a gente faz quando procura um amigo no meio de uma multidão, ou tenta achar a chave do carro naquela bagunça em cima da mesa. E por último, a famosa atenção dividida, a tal da multitarefa. E presta atenção na palavra-chave aqui, limitada. Nosso cérebro não é nada bom nisso. Tá, e o que influencia a nossa capacidade de usar esses tipos de atenção? Basicamente, são 3 fatores. O nosso estado fisiológico, ou seja, se a gente está cansado ou bem disposto, a nossa motivação, o quanto aquela tarefa interessa para a gente, e, claro, o nível de concentração que a gente consegue aplicar. Ok, chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. Uma pesquisa bem interessante feita aqui no Brasil dá pra gente uma ideia de como a atenção concentrada funciona nos jovens. O estudo foi feito com um grupo de 16 jovens. Pode parecer um número pequeno, mas isso permitiu que os pesquisadores fizessem uma análise bem detalhada. E quem eram esses jovens? Eram 8 rapazes e 8 moças, todos estudantes do ensino médio lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, com idades entre 15 e 18 anos. Para medir o foco dessa galera, eles usaram uma ferramenta científica chamada teste D2. É um teste bem conhecido na psicologia que basicamente pede para a pessoa identificar e marcar umas letras específicas, tudo isso com um tempo super cronometrado. E o que é que esse teste mede exatamente? Bom, não é só a rapidez. Ele também avalia a precisão, ou seja, se a pessoa acertou o que marcou, o número total de erros e, um ponto muito importante, se a concentração se manteve estável ou se ficou variando ao longo do teste. E agora, a parte mais legal, os resultados. A análise mostrou que existiam padrões de desempenho bem diferentes entre os rapazes e as moças. O que é muito curioso aqui é essa troca. As moças, no geral, foram mais rápidas. Porém, os rapazes mostraram um ritmo mais estável, sem tanta variação, sabe? E conseguiram um equilíbrio melhor entre ser rápido e ser preciso. E esse gráfico aqui mostra um dos pontos principais de um jeito bem claro: o número de erros. Os participantes do sexo masculino cometerão, na média, menos erros. Isso pode sugerir uma abordagem, talvez, um pouco mais cuidadosa, em vez de focar só na velocidade. Mas um ponto super importante que o próprio estudo destaca: esses resultados não são uma regra de ouro. Fatores como o cansaço no dia, o estado emocional, a ansiedade, tudo isso pode ter um impacto gigantesco no desempenho de qualquer pessoa. Certo. Então a gente já viu o que é atenção, os tipos e até um estudo de caso.
Mas, e aí? Qual é a grande lição disso tudo? Por que entender sobre foco é tão importante hoje em dia? É que a gente vive num mundo que foi projetado para roubar a nossa atenção. São notificações, feeds infinitos, propagandas, tudo está competindo por um pedacinho dos nossos recursos mentais. Nesse cenário, ter a capacidade de controlar para onde vai o nosso foco não é só uma habilidade, é quase uma questão de sobrevivência. E é por isso que estudar atenção é tão vital. Seja para ajudar um estudante que tem dificuldade de aprender, para melhorar o desempenho no trabalho, ou simplesmente para ajudar a gente a viver de um jeito mais presente e com mais intenção, avaliar e treinar o foco é fundamental. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Num futuro com cada vez mais inteligência artificial e algoritmos que sabem exatamente como prender o nosso olhar, talvez a atenção humana não seja só uma função do cérebro. Talvez ela seja o nosso recurso mais precioso e, ao mesmo tempo, o mais ameaçado. É algo para a gente pensar.